Tem uma história por trás da história da fundação de São Luís que pouca gente conta. É que antes dos europeus chegarem em nossa ilha bela e magnética para colonizar essa terra, São Luís já era bastante povoada. O senhor sabe quem que vivia aqui em São Luís antes da chegada de franceses, dos europeus e portugueses? Não, infelizmente não. Você sabe quem que vivia aqui em São Luís antes da chegada dos franceses e dos portugueses? Olha pra mim. Tu sabes? Não. Quem que vivia aqui antes dos portugueses e franceses entrarem na nossa terra? Os índios. A terra era dos índios. São Luís é conhecida na historiografia como uma ilha tupinambá. Né? Você tem esse registro desde os franceses, né? E você tem registros muito sólidos que falam sobre os costumes dos tupinambás, sobre a crença dos tupinambás, a organização social deles, principalmente a ênfase no aspecto guerreiro desse povo. Você tem um outro grupo, que é o grupo Tremembé, né? De um outro tronco linguístico, Macro-G, e os franceses e mesmo os portugueses que vieram para cá tentaram explorar essas rivalidades entre esses dois grupos principais, né? Os Tremembé de um lado, né, do continente, e na ilha os Tupinambá. Os grupos indígenas que na região da ilha faziam parte de dois troncos linguísticos, o Tupi e o Macro-G. A hipótese é que os povos de origem tupi, ou seja, do tronco linguístico tupi, eles tenham vindo da área da floresta tropical, tenham migrado da Amazônia por duas rotas. Uma primeira mais pelo litoral, vindo no litoral que a gente chama de oeste, litoral amazônico, até chegar aqui na Grande Ilha. E uma outra rota tupi também vindo mais pelo interior, cruzando ali os vales dos rios Pindaré e Miarim. Os povos Macro-G são povos associados ao Brasil Central, a região de Cerrado. Então a ideia é que esses povos tenham chegado até a ilha vindo por baixo, pela região de Cerrado, ali entre os rios Itapecuru e Rio Parnaíba. E uma rota Macro-G possivelmente também tenha vindo do leste, acompanhando ali as regiões onde hoje tem Chapadinho. Então o que a gente tem na Grande Ilha, né? Na ilha de Upauaçu? Uma confluência de povos de diferentes origens e territórios se aglutinando aqui, próximo ao período de contato com os colonizadores europeus. Não se sabe ao certo quantos indígenas viviam na região antes da colonização europeia, mas eram muitos. Quantos tupinambás existiam aqui? Pergunta muito difícil. Algumas fontes holandesas e portuguesas, por exemplo, estabelecem um número alto de cerca de 100 mil indígenas. Né? De todo modo, era uma população muito maior do que a população europeia que se estabeleceu aqui, tanto francesa quanto portuguesa. Né? E os portugueses, franceses e depois holandeses tinham que lidar com o fato de que a maior parte da população era indígena. Documentos deixados pelos colonizadores até citam os indígenas. Tanto franceses quanto portugueses tiveram ajuda durante os confrontos dessas nações que foram essenciais para a fundação de São Luís. Esses registros falam da vitória dos portugueses sobre os franceses, mas pouco falam da importância desses povos para o desenvolvimento da ilha, de Upauaçu, após a conquista lusitana. Tupinambá e Tabajara, dois grupos indígenas que guerrearam entre si. Tudo que não era Tabajara era Tupi. Tudo que não era Tupi era Tabajara. Tabajara provavelmente se associa a grupos do sertão, tá? Esses grupos que esses portugueses vinham arregimentando no sertão para a Guerra de Reconquista do Maranhão, e os tupinambás que estavam no litoral estavam muito mais próximos em alianças políticas e econômicas com franceses, porque eles já vinham comercializando desde o século XVI. Se a gente for pegar ali Vias Velho, que tinha uma feitoria francesa, e um francês que ajudou na fixação dessa tentativa de fundar a França equinocial, já eram povos que tinham algum tipo de relação. Então, no momento de guerra, esses tupinambás se aliançaram a esses franceses que estavam aqui, e esses povos do sertão, que vem vindo arregimentado por esses portugueses, que chamaram esses indígenas de Tabajara, entram em confronto. A autorização para fundar a colônia foi dado a Charles de Vaux, que era um francês.
que já estava aqui morando aqui. Onde Daniel de Latouche entra nessa história? Daniel de Latouche era um navegador. Em 1602 já esteve na colônia francesa, aqui no Caribe, e conhecia a rota para vir para cá. Então, quando eles equiparam os navios para vir para cá, Daniel de Latouche era o comandante da frota. Veio. Em 1606 ele esteve aqui, verificou todas as condições que Charles de Vaux havia dado, voltou e disse para o rei, tudo legal. O rei deu autorização então para Charles de Vaux fazer isso. Chegando aqui, eles se estabeleceram, fizeram os tratos com os indígenas, começaram a ocupar os diversos pontos. Com a chegada dos portugueses, eles resolveram se aglomerar, construíram o forte e ficaram lá. Do forte é que surge a cidade. Do sonho da França equinocial restou apenas o nome da cidade, São Luís, uma homenagem a Luís XIII, o rei da França. Os colonizadores franceses foram derrotados junto com os indígenas aliados e foram expulsos daqui. Mas se você prestar atenção, além dos livros, vai ver que na região metropolitana da capital maranhense há várias referências da presença desses povos. Miritiua, Panacoatira, Cumbique, Inhaúma, Maioba, Jussatuba. Nomes de alguns dos povoados que pertenciam aos Maranhanguaras. Ussaguaba era outra aldeia onde viviam cerca de 500 indígenas nessa região que chamamos hoje de Vinhais Velho. Aqui, os franceses fizeram contato com os tupinambás e depois os portugueses tomaram conta do lugar e com o objetivo de catequizar os selvagens com a ajuda dos jesuítas, transformaram Ussaguaba em aldeia da doutrina. No princípio eram franciscanos. Quando o Daniel de Latouche chegou com a missão, eram franciscanos. Depois os jesuítas tomaram conta. A partir de 1617, com o estabelecimento dos portugueses definitivo, depois da derrota dos franceses, os jesuítas vieram e tomaram conta da aldeia e deram o nome de Aldeia da Doutrina. É daqui que eles partem para a evangelização de toda essa região norte. É um novo modelo de evangelização. Eles vão na frente, conquistam os índios, os portugueses vão atrás tomando posse. Achados arqueológicos confirmam a presença dos indígenas e de outros povos muito mais antigos na região do Vinhais Velho. A Guerra de Reconquista, mais um acordo, né? Um acordo político entre as coroas europeias, não se derramou muito sangue nessa batalha. Os franceses aceitaram os termos da rendição, muitos permaneceram aqui vivendo nas feitorias, muitos tinham estabelecido casamento, vínculos familiares com mulheres indígenas. E a minha análise que esse período pós-colonial só tiveram um lado perdedor, não o lado do colonizador, porque a França continuou nas suas experiências coloniais, Portugal, Espanha, Holanda, mas quem perde nessa história? A população indígena, inclusive a população indígena que estava aliançada com esses portugueses. E em que sentido essas populações perdem? Elas perdem porque elas começam a adquirir uma série de doenças às quais elas não tinham imunidade, perdem porque essa população indígena, em um primeiro momento, é escravizada, sobretudo os tupinambá que estavam aliançados com os franceses, perdem porque elas são expulsas dos seus territórios, né? Os que ficam são expulsos do seu território, e perdem também porque culturalmente, simbolicamente, essas populações são forçadas a se catequizar e acreditar em um novo Deus que vem com as ordens religiosas e o cristianismo. Perderam tanto que praticamente foram apagados da história de São Luís. Aliás, a exaltação de vencedores e heróis foi uma prática de registro europeu que durou do século XVII até o século XIX. Por isso, já ouvimos falar em Daniel de Latouche, Jerônimo de Albuquerque, São Luís, rei de França, e Dom João VI. Somente no século XX, os vencidos e subjugados foram vistos pelos historiadores sob uma nova perspectiva. Quando nós pensamos em guerras entre os europeus fora da Europa, nós temos que avaliar o seguinte: tem
poucos soldados de verdade aqui, né, lutando, soldados europeus. Né? Em geral, essas guerras são travadas por indígenas, né, de grupos diferentes. Então esses indígenas sabem disso e tentam negociar vantagens. Algumas vezes são vantagens pessoais para o principal, né, para a chefia indígena, e muitas vezes são vantagens coletivas. Costa Marapirão era uma chefia indígena muito importante, era um tabajara, que a gente considera também, né, parentes próximos aí dos Tupinambás. Né? Esse indígena tabajara, ele chega a escrever ao rei, ele é um índio letrado, e ele escreve ao rei Dom João IV e diz: nós somos os melhores guerreiros que vocês têm. Então vocês precisam nos respeitar como guerreiros, ou seja, não nos escravizar. Mas não foi isso que aconteceu. Os povos originários foram praticamente dizimados, sofreram com a escravidão violenta e com doenças. 410 anos depois da fundação de São Luís, sobre a terra dos Tupinambá e Tabajara, ainda há muita coisa que se descobrir sobre os indígenas que viveram aqui. Os ancestrais guerreiros da ilha de Upaum-Açu. Nós temos um desafio, nós, os historiadores, os antropólogos, né, os arqueólogos, né, etnólogos que trabalham com cultura indígena, que é demonstrar essa importância, reafirmar essa importância que é tão clara na documentação que nós trabalhamos. É tão evidente na documentação o impacto dessas comunidades indígenas, a história dessas comunidades indígenas e, sobretudo, a relevância que eles sempre tiveram para os processos ocorridos no Maranhão. Tem que valorizar as oragens? É as origens da cidade. Bora fazer a festa da cidade? Mas de quem era a cidade? Dos índios. Nós estamos aqui agregados, mas pensamos que somos donos, né?